Qual foi o melhor atacante do século do Corinthians? Rapaziada, a verdade é que nesses últimos tempos a gente teve vários atacantes vestindo a camisa do Timão. Alguns deles bons, outros péssimos, mas a gente sempre se virou. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma tier list com os maiores atacantes que vestiram a camisa do Corinthians. Que eu vi jogar pelo menos, né? Então não tem como eu colocar aqui Tevez, Casagrande, Baltazar, porque infelizmente eu não vi esses caras jogarem, rapaziada. Mas antes de passar pra tier list, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no meu canal, que já tá com quase 1 milhão de inscritos. Então eu preciso muito da força de vocês pra conseguir chegar nessa marca. E também pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, eu separei essa lista com 4 categorias. Matador, que são os melhores atacantes da lista, craque, que foram bons atacantes, mas não estão lá no topo, meia bomba, né, que o nome mesmo já diz, e bagre, que são aqueles caras péssimos, horríveis, ridículos, que vai ter um monte aqui, infelizmente. Enfim, vamos começar essa patifaria aí. Rapaziada, vamos começar com ele, o protagonista que o time do povo precisa, simplesmente Yuri Alberto. Yuri Alberto chegou no Corinthians em 2022, veio lá do Zenit, e desde lá vem sendo o principal atacante do Corinthians. Até o momento, Yuri Alberto marcou 82 gols pelo Corinthians em 230 partidas, o que são bons números. Bom, o Yuri Alberto aqui talvez seja um dos casos mais curiosos da lista, porque você não consegue definir ele direito. Às vezes o cara fica meses sem fazer um gol, tropeça na bola, vira meme, igual todo mundo já tá acostumado. Só que quando chega um clássico ou alguma decisão, o cara vai lá e marca, rapaziada. Eu simplesmente não consigo dizer que o Yuri Alberto é bom de bola. O cara não é, mas vamos ser sinceros, o cara é esforçado. Yuri Alberto é o jogador que mais se entrega dentro de campo. Mesmo não fazendo gols, o cara tá lá se matando pra tentar uma bolinha. O Yuri às vezes é aquele cara que vai errar um gol na cara, mas vai fazer um de bicicleta no meio do campo. É muito difícil definir esse cara. Sinceramente, pela qualidade técnica, eu colocaria o Yuri em meia bomba. Mas o cara já foi tão decisivo e hoje é tão identificado com a torcida que eu sou obrigado a deixar ele no craque. O próximo da lista é simplesmente o Bagre Raul. Puta que pariu, rapaziada. Como o próprio nome já diz, não tem mistério, né? Pedro Raul marcou incríveis 3 gols pelo Corinthians em 33 partidas. E depois ele foi emprestado ao Ceará e retornou em 2026. E até o momento não marcou mais gol. Ou seja, um atacante que vive com fome. Pô, assim, chega a ser bizarro esse cara ainda tá vestindo a camisa do Corinthians. Assistir esse cara jogando no estádio, rapaziada, chega a ser até engraçado. Eu juro por Deus que dá vontade de dar risada. Pedro Raul, rapaziada, com todo o respeito do mundo, é jogador de time pequeno. Ele brilhou no Ceará, no Goiás, brilharia num Santos da vida, mas no Corinthians o cara é bagre. Paulo Guerreiro é um item bem controverso aqui da lista. A passagem dele foi muito marcante, muito decisiva também pro Corinthians. O cara conseguiu conquistar rapidamente a torcida depois de marcar o gol do título mundial e virou um dos grandes heróis da história do clube. Mas por outro lado, como todo mundo lembra, o cara foi um puta de um traidor. Pô, o cara fazia inúmeras declarações de amor ao Corinthians, dizia em entrevistas que não jogaria em nenhum outro time aqui do Brasil e foi enchendo a bola da torcida pra no final das contas ir pro Flamengo, mano. Caralho, né? Vai tomar no... O cara praticamente cagou em tudo e mostrou que não tem palavra de homem e foi jogar na merda do Flamengo. Isso só não fica pior, rapaziada, porque no Flamengo ele não jogou metade do que ele jogou no Corinthians. E acho que até a torcida do Flamengo tem um certo rancor dele. Enfim, aqui na lista, apesar de eu achar ele um tremendo de um traíra, não tem como não deixar em matador, né, rapaziada? O cara simplesmente marcou o gol mais importante da história moderna do Corinthians. Então é matador. Alexandre Pato, sem a menor dúvida, foi uma das maiores decepções da história do Corinthians, rapaziada. Contratado a peso de ouro, como um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, o cara conseguiu se tornar um verdadeiro vilão pro corintiano. E eu não vou ser injusto, ele até que marcou uns golzinhos. Tanto é que na estreia ele já chegou metendo gol. Mas rapaziada, o cara era tão lixo que ele tava cagando pro peso de vestir a camisa do Corinthians. E tentou cavar no Dida, mano. Um dos maiores pegadores de pênaltis da história do futebol. Então não tem discussão, rapaziada. É bagre e ponto final. Mauro Bocelli chegou no Corinthians em 2019 cercado de expectativa. Pô, ele era um dos maiores artilheiros do futebol mexicano. Só que dentro de campo ele nunca conseguiu ter uma sequência como titular. Também vamos ser justos. Mesmo mostrando que ele queria sim estar ali vestindo a camisa do Corinthians e queria marcar gol, ele enfrentou uma concorrência muito grande. Ele disputou 72 partidas e marcou 17 gols, antes de deixar o clube no fim de 2020. Rapaziada, o Bocelli é a cara do meia bomba, porque o cara não era um bagre, mas também não era tudo aquilo que a gente esperava. Às vezes ele entrava e fazia gol e às vezes ele nem entrava. Então é meia bomba. Adriano Imperador, rapaziada, carregava o peso de ser um dos atacantes mais talentosos da sua geração. Sua chegada em 2011 foi muito foda, encheu a torcida de alegria. Mas uma lesão no tendão de Aquiles e problemas físicos impediram que ele mostrasse todo o seu potencial. E sinceramente a sua falta de disciplina também. Em campo ele disputou apenas 8 partidas e marcou 2 gols. Mais um deles entrou para a história, que foi em cima do Atlético Mineiro, e também foi decisivo para o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ser sinceros,
Adriano não jogou nada no Corinthians, mas quando precisou o cara foi lá e fez. Então não dá pra deixar o cara no bagre de jeito nenhum, até porque ele era o imperador, né? Então eu vou deixar ele aqui no meia bomba e já era. Agora vamos falar de Casim, o gringo da Fiel. Casim chegou no Corinthians em 2017, sem o status de grande estrela, mas ele rapidamente foi conquistando a torcida pelo carisma e pela raça dentro de campo. E apesar dele nunca ter se firmado como titular absoluto, principalmente pela concorrência com o Jô, ele participou dos títulos do Campeonato Paulista e do Brasileirão daquele ano. Ao todo ele disputou 37 partidas e marcou 4 gols, incluindo alguns importantes no Brasileirão. Rapaziada, talvez o Casim seja um dos maiores bagres dessa lista, mas ele ficou tão identificado com a torcida que até hoje ele é grato pelo tempo no Corinthians. Eu vou deixar ele no meia bomba porque apesar de bagre, ele nunca manchou a honra de vestir a camisa do Corinthians, como alguns outros por aí. Rapaziada, esse aqui eu não vou comentar nada, é matador e ponto final. Rapaziada, Roger era visto como um centroavante experiente goleador, mas sua passagem pelo clube em 2018 acabou ficando abaixo das expectativas. Apesar dele ter marcado alguns gols importantes, ele nunca conseguiu se firmar como titular e sofreu com uma forte pressão da torcida pelo baixo rendimento do ataque. Ele deixou só 5 gols, o que para um centroavante é muito pouco, em uma das fases mais tenebrosas do Corinthians. Então vou ter que deixar ele no bagre, não vai ter o que fazer. E esse aqui também, né, não tem jeito, é bagre e já era, Gustavo. E agora a gente chegou nele. Jonaldo. Jô viveu 3 passagens pelo Corinthians, mas foi na segunda, em 2017, que ele escreveu seu nome na história do clube. Depois de voltar ao Brasil, o atacante reencontrou bom futebol e foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, terminando como artilheiro da competição. O Jô, rapaziada, é um caso meio curioso aqui da lista, porque ele talvez seja um dos principais atacantes desse século no Corinthians. Em 2017, o cara resolveu dentro de um time sem muitas estrelas, ainda mais daquela forma lendária, com o Carille jantando todo mundo no Campeonato Brasileiro. Mas pô, o final da passagem dele foi um fiasco. Era ele indo de chuteira verde pro treino, indo no pagode, sendo preso por pensão. Pô, era uma coisa mais bizarra do que a outra. Mas apesar de tudo isso, rapaziada, é impossível eu deixar ele de fora da categoria matador. É simplesmente impossível, pô. Ele foi muito importante pro Corinthians. Wagner Love teve 2 passagens pelo Corinthians, mesmo chegando já mais velho. O atacante conquistou a torcida pela entrega, liderança pelos gols em momentos importantes. Ao todo ele disputou 123 partidas e marcou 29 gols com a camisa do Corinthians. Bom, e apesar de não ser um craque, tecnicamente falando, o Wagner Love foi importantíssimo pro Corinthians, rapaziada. Além de que o cara saiu do Corinthians extremamente identificado. E por conta desses detalhes eu vou deixar o Wagner Love no craque. E pra finalizar com chave de ouro, vamos falar dele. O menininho que preferiu virar freguês do que fazer história em um clube grande de verdade. Luciano chegou no Corinthians em 2014, ainda jovem, e rapidamente chamou a atenção pela sua velocidade, movimentação e oportunismo. E mesmo sem ser o titular absoluto, ele marcou alguns gols importantes e teve papel relevante em 2015 e 2016. Mas o cara se lesionou e depois disso foi vendido. Rapaziada, até aí tava tudo certo, né? Era só o cara seguir o rumo dele, jogar futebolzinho, ir embora e já era, marcha. Só que o cara, mano, guardou rancor da diretoria do Corinthians e da torcida e voltou pra jogar no São Paulo, onde em toda oportunidade que ele tem, ele fala mal do Corinthians. Ele provoca a torcida, tenta ser mala com aquele futebolzinho meia boca. O Luciano é basicamente o Gabigol que deu errado. Ele tem muito mais marra do que futebol. Só que assim, eu também não vou negar. Sua passagem não foi ruim pelo Corinthians, mas também não foi nada demais. E todo esse pós foi totalmente desnecessário. O Luciano tem que ficar no bagre. Infelizmente não tem como, por tudo que ele fez depois contra o Corinthians. E bom, rapaziada, ficou assim a nossa lista. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês mudariam. E também me fala outros temas de listas que vocês querem ver aqui pro canal. Como essa é a primeira vez que eu tô gravando isso, eu tô meio enferrujado, confesso. Mas enfim, eu pretendo aprimorar a qualidade nas próximas. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like e principalmente para que vocês se inscrevam aqui no canal, rumo a 1 milhão de inscritos. Como eu havia dito, eu peço muito para que vocês deixem um comentário com sugestões de vídeos aqui, porque eu tô lendo todos e vou respondendo também. Enfim, um grande abraço para vocês e a gente se vê numa próxima. Valeu!